Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar sobre língua e cultura material em movimento. Bom, as migrações, elas nos fascinam, né? Quase todos os dias a gente vê no jornal, na televisão, notícias sobre migrantes, pessoas cruzando desertos, mares, né, passando por perigos, fugindo de guerras, tentando uma vida melhor em outros lugares. A migração, as mudanças, ou expansões, isso faz parte do processo de humanização que a gente passou e, né, moldaram o ser humano de uma certa forma. Bom, se a gente for pensar com relação ao continente sul-americano, a ocupação do continente sul-americano aconteceu pelo oceano, pelos rios, mas certamente também por áreas de terra firme. A gente pode pensar que mais ou menos 10 mil anos atrás, quase todo o continente já devia estar sendo ocupado por diferentes populações, mas que estavam se estabelecendo em bolsões localizados em áreas ricas em pesca, em coleta, em caça. Nesse momento, então, por volta de 9, 10 mil anos atrás, a linguística tem uma dificuldade muito grande de estar estabelecendo o que está acontecendo ali. Sabe-se que os poucos grupos que entraram no continente no primeiro lugar estão se ramificando e estão, né, diversificando linguisticamente e certamente culturalmente também. Ao mesmo tempo, a arqueologia pode ajudar indicando de que mesmo que esses grupos estivessem separados, centenas, milhares de quilômetros nesses bolsões, parece que em muitos casos havia uma ligação entre eles, como pode atestar, por exemplo, as tecnologias líticas muito padronizadas ao longo do tempo, como a tradição itaparica no Brasil Central, no Nordeste, que mostram que provavelmente esses povos, por mais que estivessem separados nesses bolsões populacionais, eles estivessem ligados. Então, tanto os arqueólogos quanto os linguistas, eles, né, a gente tem, né, parecem concordar com a ideia de que a ocupação do continente, ela e a consequente ramificação das línguas e culturas, ela seguiu por diferentes ritmos ao longo do tempo. O próprio crescimento populacional humano certamente mudou a cadência desses movimentos, né, de migração, de expansão e de contatos entre os diferentes povos. Pode pensar também que a disseminação de diferentes tecnologias ou um aumento da intensidade do uso delas, como nas canoas, pode ter aumentado o ritmo e as distâncias percorridas para esses movimentos populacionais. Bom, tanto a linguística quanto a arqueologia parecem concordar de que por volta de 1000 anos antes do presente havia né, esses séculos eles foram muito intensos com relação à movimentação, contatos, formação de centros multiétnicos. Bom, aqui na esquerda a gente pode ver um mapa com a diversidade linguística, pelo menos os principais grupos linguísticos na Amazônia em regiões do entorno, esse no mapa da esquerda. No mapa da direita a gente vê as principais tradições arqueológicas que existem na mesma região. Bom, a gente, né, espero que vocês tenham visto em outras aulas que muitas vezes os arqueólogos e arqueólogas buscam um dos tipos de pesquisa que a gente faz é tentar pensar qual que é a relação entre a diversidade da cultura material e a diversidade da biológica da Amazônia, por exemplo. O mesmo a gente pode estar pensando com relação à linguística. Qual que é a relação entre a diversidade arqueológica da cultura material e a diversidade linguística? Então, por mais que a gente saiba que uma coisa não é igual à outra, falar o contrário também parece ser bastante errado. Se a gente pensar, especialmente nos processos de ensino e aprendizado, do saber fazer dos diferentes artefatos indígenas, no caso, né, desde um cocar, um arco e flecha, uma cestaria, uma casa, uma cerâmica. A gente pode pensar que, né, esses processos são cercados de gestos técnicos, né, de corporalidade, mas também de verbalização de regras que são seguidas
pelos mais novos e são passados de geração em geração de uma maneira que os gestos técnicos, a esses gestos técnicos são incorporados normas verbais. Bom, aqui a gente vê um quadro na esquerda com os principais agrupamentos linguísticos, Arawak, Tupi-Guarani, Gê e Caribe, e suas principais tradições vinculadas a essas famílias linguísticas. Isso vai funcionar melhor ou pior de caso a caso. Cada caso mereceria uma aula ou mais de uma aula. São super interessantes. Na linha de baixo eu coloquei cerâmicas etnográficas, ou seja, produzidas até hoje por populações indígenas ligadas a esses grupos. No mapa da direita, na tabela da direita, me desculpe, a gente pode ver um trabalho feito pelos colegas comparando a nomenclatura dada por diferentes grupos tupi-guarani às suas panelas, mostrando que povos muito distantes entre si, às vezes milhares de quilômetros, davam nomes muito semelhantes aos diferentes vasos que produziam, de maneira que faz a gente pensar, ou fez, né, os colegas pensarem que provavelmente quando esses povos começaram a se dispersar, a partir provavelmente do sudeste da Amazônia, eles já tinham o conjunto de hipóteses já formado e os nomes dos hipóteses já formados também, e talvez o contato entre esses povos ao longo de tempo, ao longo de mais de 1000 anos em que eles ficaram se expandindo, dispersando, migrando, o contato entre esses povos ajudou a que esses termos e a própria cerâmica não mudasse. Bom, antes disso, antes de voltar nos Tupi-Guarani e falar um pouco mais sobre eles, vou falar sobre uma grande explosão populacional ligada a grupos linguísticos, que foi os movimentos dos Arawakes, que começaram, né, dos povos de língua Arawak, que começaram a ocorrer por volta de 1000 anos antes de Cristo, por toda a Amazônia e outras áreas da América do Sul. Longe de ser uma expansão, parece que esses movimentos Arawak, eles estão mais ligados a uma dispersão em busca dos lugares, os bolsões que eu falei anteriormente, em que haviam as populações, esses ecótonos ricos, né, economicamente viáveis, eles foram procurados por esses povos Arawak, que não afastaram, em geral, os povos que estavam lá antes, mas com eles criaram esses sistemas regionais. O que tinham nesses sistemas regionais? Do que eles eram formados? Bom, por todos esses elementos que eu cito aqui textualmente, mas que a gente pode rapidamente resumir como uma série de casamentos exogâmicos, rituais em conjunto, né, dos diferentes povos, trocas, inclusive de materiais e diferentes cerâmicas. Há indícios arqueológicos de uma intensa vida ritual dentro desses centros multiétnicos formados, liderados muitas vezes pelos grupos Arawak, com presença de cerâmicas para o preparo, para o consumo de bebidas fermentadas aqui. A gente vê a gente viu no último slide, na verdade, 2 exemplos dessas cerâmicas dos Arawaks, as cerâmicas Pocoaçutuba, as cerâmicas Barrancóide, existe a cerâmica Saladoide, também são alguns exemplos dessas cerâmicas. Além disso, parece estar vinculado a esses movimentos populacionais dos Arawak, uma dispersão, um uso mais intensivo do milho no continente sul-americano, talvez até para produzir essas bebidas fermentadas. Outra coisa que parece, né, não ser só Arawak, mas parece que intensifica muito na época dessas movimentações Arawaks, é o surgimento das terras pretas, que passam a ser cada vez mais comuns nesse momento em que os Arawakes estão se dispersando por essas diferentes áreas, e, por fim, também as estruturas de terras, como os geoglifos, como os campos elevados das Guianas, tesos, montículos, etc. Bom, mais ou menos 1000 anos depois do início dessas expansões arawakes, um segundo grande movimento migratório, expansionista, começa a acontecer nas terras baixas sul-americanas. Aí voltamos para os Tupi-Guarani.
e as suas cerâmicas. Os Tupi-Guarani fazem parte do grande tronco Tupi, são apenas, né, eles fazem parte de uma família dentre 10 outras famílias. Eles são provavelmente a família mais famosa. Por que mais famosa? Porque eles no momento da chegada dos europeus, eles estavam por toda a costa, Alto Amazonas, grande parte da bacia do Paraná, e foram ricamente descritos pelos cronistas. Esses cronistas escreveram, entre outras coisas, povos muito, né, belicosos, que faziam guerras entre eles, inclusive muito diferente do que a gente tinha visto acontecendo com os Arawakis, dentro desses sistemas ligados, em que os diferentes povos se autoprotegiam. Os Tupi-Guarani era justamente ao contrário, né, mais ou menos guerreavam com todo mundo, faziam essas grandes festanças para comemorar as batalhas vencidas, e no final dessas festas, que tinham bebidas fermentadas, mais uma vez em cerâmicas, ah, feitas para essas grandes festas, e no final das comemorações, os inimigos eram devorados em rituais antropofágicos. Bom, há uma coincidência muito grande entre os lugares descritos pelos cronistas e cerâmicas arqueológicas com pinturas, com corrugados, com ângulos nas paredes, cerâmicas muito espessas, né, nos sítios arqueológicos, em lugares que se situam muito próximos de onde foram descritos os Tupinambá historicamente, mais uma vez indicando que parece haver uma ligação muito grande entre os dados etnohistóricos e arqueológicos. Por fim, a gente pode falar que os movimentos migratórios, expansionistas dos Tupi-Guarani, eles não acabam no momento que chegam os diferentes europeus. Na verdade, eles se intensificam. A migração, ela fazia parte da religião desses povos. E quando os europeus chegam, eles tomam dimensões impressionantes. Há vários relatos históricos que indicam que os pajés messiânicos lideram diferentes populações dessas línguas a cruzar milhares de quilômetros em busca da chamada Terra Sem Males. Uma delas, né, posso dar de exemplo, que sai do Pernambuco, cruza milhares de quilômetros e vai parar na ilha de Tupinambarana, na boca do Rio Madeira. Nessa mesma região, um pouco depois disso, outros povos do tronco tupi, os Munduruku, começam a se expandir pelo Baixo Amazonas, Baixo Tapajós, os Juruna, outro grupo do tronco tupi, pelo Rio Xingu. Ou seja, essas movimentações, elas não acabam no momento do início da colonização. Bom, essa é a síntese dos pontos que eu tentei tratar aqui nessa aula. O que eu não tratei e que mereceria mais tempo seriam os agrupamentos menores, tanto linguísticos quanto das indústrias arqueológicas, que não só são muito interessantes, como são fundamentais para a interpretação de um grande, né, do passado colonial não, do passado histórico dos povos indígenas na Amazônia e nas terras baixas sul-americanas. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês, por gentileza, podem me escrever. E até a próxima.